né? A gente está se adaptando nessa questão do modelo híbrido, e aí, assim, naquele momento foi muito difícil, talvez, ficar o tempo todo em casa, mas agora também, como é que eu me reorganizo? Isso também dispara uma série de outras questões, voltar a enfrentar trânsito, enfim, tem gatilhos diferentes para as pessoas, né? Total. Para você, qual é a importância da alta liderança também olhar para o bem-estar e a saúde mental dos funcionários? Conte aqui nos comentários, porque hoje quem vai conversar com a gente sobre o assunto é Adriana Arolho, presidente da SAP Brasil. Seja muito bem-vinda, Adriana. Obrigada, Sabrina, muito obrigada pelo convite. Muito feliz que deu certo, foi idas e vindas, a gente marcou e remarcou e a agenda não batia, então agora finalmente esse encontro aconteceu e acho que é um assunto muito importante, né, porque quando a gente fala principalmente de saúde mental nas empresas, vem sempre a imagem do RH, da área de pessoas, da área de gente, de recursos humanos, e não é bem assim. Mas antes da gente entrar na nossa pauta principal, Adri, conta um pouquinho sobre você, quem que é a Adriana? Bom, a Adriana é a mãe da Camila e do Theo, casada com o Marcelo. Estou presidente da SAP há 2 anos, estou na SAP há 5 anos. Tenho uma carreira aí de 20 e tantos anos em tecnologia, mas minha formação é na área de humanas. Os meus caminhos foram menos triviais. Fui fazer faculdade de Sociologia na USP, com pretensões mais acadêmicas, mas acabei caindo num estágio numa multinacional de tecnologia e fui me envolvendo com a empresa, com os valores da empresa, com o poder de transformação da tecnologia. Acabei ficando 22 anos lá e passei por muitas posições. Isso também é uma coisa muito bacana de uma multinacional, você consegue ter vários empregos no mesmo emprego, né? Trabalhei para a Operação do Brasil, trabalhei para a América Latina, fiz vários projetos internacionais, então isso também é muito legal. E em 2017 vim para a SAP para liderar uma área de negócio. Fiquei ali 1 ano e pouco, assumi como CEO e logo apareceu aí a oportunidade, em plena pandemia, de assumir a empresa. Nossa, acho que imagino que tenha sido um processo muito complexo, né? Imagino os seus sentimentos de, nossa, será que devo aceitar? Será que assumo esse desafio? Será que estou pronta? Como que foi isso? Sabrina, eu sempre falo que ninguém está pronto, né? Nunca, Mas, né? mas ele foi realmente um processo muito mais acelerado do que eu imaginava, né? Eu vinha tendo conversas de carreira e de sucessão com a Cris Palmaca, que é a nossa presidente da América Latina. Ela já estava à frente da SAP Brasil há 7 anos e ela vinha pensando em plano de sucessão, próximos passos. Isso é algo muito normal na SAP, todos nós fazemos em todos os níveis. E a gente tinha tido uma conversa sobre uma possível sucessão. E, obviamente, eu não me sentia preparada, expressei isso para ela, e a gente tinha combinado de fazer um plano, né? E eu brinco com ela que os 18 meses viraram 18 dias, porque as coisas mudaram para melhor, né? O nosso presidente da América Latina, na época, foi promovido para a Europa, e a Palmaca foi promovida para a América Latina. Então, foi um dominó de promoções, e aí eu participei aí do processo de seleção, fui escolhida, e assumi em 1º de agosto de 2020. Então, já não posso mais dizer que eu sou a nova presidente, porque no meio desse ano faz 3 anos, né? Nossa, é verdade, passa tão rápido. Eu lembro que eu já entrevistei a Adriana no passado e foi bem nesse processinho Bem, é mesmo. verdade. Bem na chegada, em plena pandemia. Foi. E como que foi esse processo, assim, olhando hoje? Porque, ó, poxa, já se passaram quase 3 anos. O que que você enxerga de lá, sabe? De lá até agora, nesses 2 picos. Era o que Olha, você esperava, assim, o seu desempenho, o que você tem aprendido? olha, Sabrina, é uma grande jornada, né? Eu vou dividindo a experiência por anos. Então, obviamente que a 2020 foi muito uma transição ainda minha e da Cris. Ela muito generosa, me apresentou a todos os nossos grandes clientes, aos nossos parceiros. A gente ainda fez muitas coisas juntas. Fechamos um ano de 2020 muito bom para a SAP Brasil. A área de tecnologia como um todo teve muita demanda durante a pandemia, né? E o legal é que a gente conseguiu manter esse ritmo. Então, 2021 já foi um voo mais solo meu, e obviamente de muito aprendizado, um outro ano de muito crescimento para a SAP Brasil. E 22, então, eu senti que eu estava muito mais, né, por um lado, confortável na posição, por outro, com outros desafios, né? A gente
vou saindo da pandemia, retornando para o nosso escritório, com bastante planos de voltar a fazer coisas pela primeira vez. Então, a gente, ano passado, teve um grande evento presencial na Bienal das Artes para 2.000 e tantos clientes pela primeira vez. Então, foi a primeira vez que eu, fisicamente, né, estava no palco à frente da SAP Brasil. Então, foram várias primeiras coisas que eu fiz em 22, mas, obviamente, já com uma experiência acumulada aí desse período. Então, eu acho que eu brinco que a fase do videogame vai mudando, né? E agora em 23 não é diferente, a gente tem aí grandes planos, a gente vem numa jornada bem acelerada de crescimento, e é isso, todos os dias aprendendo. Boa. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre liderança e sobre o que vem por aí. Mas vamos entrar no nosso tema principal, que é ali a importância da alta liderança olhar para o bem-estar dos funcionários. Principalmente quando a gente olha, eu trouxe até um dado interessante, puxando para a depressão. Cerca de quase 12% dos brasileiros relatam ter recebido um diagnóstico médico de depressão. Então, isso é um alerta principalmente para a empresa, isso impacta ali. Como que a alta liderança deve olhar para esse profissional? Não, sem dúvida. E esse é um tema muito caro. A SAP, nós já tínhamos um programa de saúde mental antes mesmo da pandemia, né, o Mental Health Matters, que a gente fez um piloto aqui no Brasil em 2019, é um programa global. Obviamente que em tempos de pandemia, tudo teve que ser revisto, redobrado, reforçado. Então, a gente olhou ainda mais para isso, porque as pessoas estavam isoladas, sem o contato social, sem a troca. Então, acho que a gente teve bastante cuidado nesse sentido, promovemos uma série de atividades. E hoje a gente mantém o nosso programa, a gente tem parcerias, a gente tem encontros e a gente fala sobre assunto. Acho que isso é muito importante, né? Então, a abertura, né? Totalmente, né? O funcionário diz que vai chegar atrasado naquele dia porque ele tem uma consulta no dentista e tudo bem, mas por que ele não diz que ele tem uma terapia? Então, acho que a gente tem que tratar com mais naturalidade, a gente tem que falar sobre isso. É um dado muito alarmante, e esse tem uma série de outros, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, assim, isso é muito sério, né? Isso é muito sério para as pessoas, e as empresas, no fundo, são as pessoas delas, né? Exato, não existe empresa sem são as as pessoas. E isso, obviamente, se traduz na forma como ela se relaciona dentro da empresa, com os clientes. Então, é absolutamente fundamental para o bem-estar do negócio e do time que a gente olhe para isso, tanto na saúde física quanto da saúde mental. E o líder, se ele não estiver bem, ele também vai ter dificuldade de se cuidar. Então, a gente também chama muito a liderança para o bem-estar tem que começar com você. Você tem que estar bem para cuidar bem, né? Eu acredito muito nisso. Nossa, eu também. Eu faço terapia, faço semanal ali toda semana. E aí, nossa, pingou alguma reunião no horário da minha terapia. Eu falo, poxa, será que a gente consegue remanejar? Porque eu não queria ter que cancelar a terapia esta semana. Acho que é algo que é super importante, né? Ter mesmo esse ambiente confortável e falar mesmo. Acho que isso é muito interessante. Mas você comentou sobre as iniciativas da SAP. Tem alguma específica que você gostaria de trazer, que pode, de repente, ser uma referência para quem está assistindo ali, para alta liderança? Poxa, isso é legal trazer para o meu negócio também? Olha, uma coisa muito bacana que a SAP decidiu, e a gente já fez isso por 2 anos, foi ter um feriado corporativo, que é o Mental Health Day. Né? Então, a gente fez a primeira vez lá na pandemia, repetimos o ano passado, e é óbvio, né, que isso é um gesto da empresa. Não é que você resolve a saúde mental num único dia, mas é um grande gesto você parar uma operação global em 120 países, 100 mil funcionários naquele dia, para todo mundo se cuidar. Né? A gente sabe, nós somos uma empresa B2B, a gente atende outras empresas, e obviamente que tem algumas operações que são muito sensíveis e que naquele dia específico aquele time tem que continuar servindo ao nosso cliente. Mas é parte do combinado que estas pessoas que não puderam parar no dia, pararão em outro momento, mas pararão, né? Então existe esse dia onde a gente para dizer, olha, é importante se cuidar. A empresa promove uma série de conteúdos, podcasts, sessões de mindfulness. Então, assim, eu acho que isso... a adesão é um feriado corporativo, né? Mas o feedback deles, poxa... É muito positivo, é muito positivo. E nas nossas pesquisas internas, né, de clima organizacional, que a gente faz de tempos em tempos, depois a gente faz alguns pulsos para ver como é que tá, a gente tem um índice que mede
toda essa disciplina que toca a saúde mental. Então, a gente acompanha muito por aí. Inclusive, a decisão global de decretar este feriado veio do feedback recebido nessas pesquisas. Isso foi muito lá no momento da pandemia, né? De que as pessoas realmente estavam... Foi tudo muito novo ali. Muito, né? E essa conta vai chegando, porque realmente foi algo muito extraordinário, né? Ali, para o mau sentido. Então, acho que esse feriado é uma coisa muito bacana, porque eu acho que realmente é um compromisso da empresa com os funcionários. A gente mantém o Mental Health Matters, a gente tem parcerias, então a gente tem parceria com a Vitude, a gente tem no nosso programa de benefícios um programa de apoio psicológico não só para o funcionário, mas também para a família, que ele pode utilizar. Então, acho que é um conjunto de coisas, né? Muitas rodas de conversa, a gente sempre traz especialistas de tempos em tempos para abordar o assunto. Então, nunca é uma única coisa, né? Sempre um conjunto de ações, mas eu acho que tem bastante coerência no que a empresa fala e no que a gente faz. Nossa, demais. E você, como que você cuida da sua saúde mental, do seu bem-estar? Conta pra gente. Bom, eu tenho... obviamente, a minha semana sempre é muito puxada, né? Mas eu tenho o tempo que eu cuido da minha saúde física. Então, isso é um combinado meu comigo mesma. Eu faço lá o meu exercício. Procuro sempre fazer mínimo 3 vezes por semana, eventualmente tenho que fazer 2, mas aí eu compenso no final de semana. Então, saúde física eu endereço assim. A saúde mental é o tempo que eu reservo para estar com a minha família, né? E o tempo que eu tenho que ter comigo, o tempo que eu quero ler, o tempo que eu quero pensar. Então, como eu sou muito disciplinada, eu realmente organizo o meu tempo desta forma. Finais de semana eu sempre dediquei integralmente aos meus filhos, agora eles estão crescendo um pouquinho mais, então a fase é outra. Eles têm as baladas, eles têm os amigos, mas a gente sempre tem o nosso momento, né? Onde a gente senta para fazer as refeições juntos, onde a gente joga um jogo de tabuleiro. Onde que gostoso! A gente adora. Lá em casa a gente tem um armário de jogos, que demais! Assim. E a gente assiste uma série. Então, assim, a gente tem esse momento da família. Isso para mim é fundamental para a minha saúde mental. Fundamental. Que demais. E Adriana, você comentou algo muito interessante, de que a liderança ela precisa estar bem, porque isso impacta, obviamente, no time. Principalmente quando a gente fala de líder, o líder é a inspiração. E quando o líder não está bem, o que ele deve fazer e como que a SAP também identifica isso, sabe? De repente o líder não está passando por um momento difícil ou está tendo uma crise de ansiedade. Como que a empresa lida diante disso e como o próprio líder deve ter o autoconhecimento e falar, poxa, agora é a hora de pedir ajuda. Olha, a gente só resolve o problema que a gente conhece, né? Então, e isso vale para muitas das nossas agendas. O que a gente procura fazer é criar um ambiente onde as pessoas sintam a segurança psicológica de trazer uma questão dessa, seja ela um contribuidor individual, seja ela um líder, né? Eu acredito demais na liderança, por exemplo. Aliás, eu acho que não existe outra forma, Sabrina. Se não tem consistência, não penetra na organização, né? Então, você fala muita coisa, mas quando você faz, você arrasta todo mundo. Então, assim, se a gente está dando uma mensagem, por exemplo, uma das coisas que nós fazemos no verão é o Short Friday. Então, de sexta-feira, a gente encerra o expediente às 2 da tarde, para que as pessoas tenham essa tarde para se cuidar, para estar com a sua família, para ir no cinema, para fazer o que quiser. Se nós, líderes, marcamos reunião na sexta-tarde, a gente mesmo está invalidando, né, um programa que a gente criou para o bem-estar do time. Que faz parte ali do pilar da cultura da empresa. Exatamente. Então, acho que a gente tem que ter, e a gente conversa muito isso com os líderes, né? E tem que começar em todos os níveis. Então, acho que é um olhar atento, sabe? É um olhar atento. Eu leio todos os comentários dos 1.200 funcionários, que são centenas de comentários. Tem um super apoio, obviamente, da minha diretora de recursos humanos, mas a gente relê todos os comentários de todas as pesquisas. Não conseguimos endereçar todos, mas a gente realmente, pelo menos, agrupa por cluster, atua de uma forma estruturada. Então, acho que é isso. A gente usa os canais, né, de coleta de feedback para poder atuar. E a gente, nas nossas sessões que a gente faz todos os trimestres, sejam com todos os funcionários, com alguns times específicos, a gente também trata sobre esse assunto, né? Então, recentemente a gente fez um kick-off com toda a nossa área comercial e a gente está com uma temática espacial esse ano, lançamos uma missão e tal. E a gente falou muito do nosso cliente e tal, e depois no final a gente fez uma dinâmica com todo o time de liderança, que era a cápsula do tempo.
Então, eu pedi para que cada líder levasse ou uma mensagem ou um objeto que ele depositaria na cápsula do tempo. A gente ia mandar a cápsula do tempo para o espaço e lá na frente a gente ia abrir e relembrar, né, quais eram as nossas ambições para o ano de 23. E foi incrível, né? Cada um trouxe uma coisa, desde objetos que representavam a fé, até coisas mais divertidas, binóculos, enfim, teve de tudo um pouco, foi muito bacana mesmo. Teve uma líder nossa que fez um soneto, então, assim, foi super interessante. E eu levei 2 objetos, né? O primeiro deles era um protetor solar, porque eu disse que protetor solar, para mim, tem cheiro de férias. E é de verdade, assim, desde que os meus filhos nasceram, eu sou bem paranoica. Minha filha é super branquelinha, então, assim, eu sempre besuntei ela de protetor. Então, toda vez que eu sinto o cheiro de protetor solar, para mim é cheiro de férias. E eu sempre trabalhei muito, eu realmente tenho uma rotina muito puxada, nunca abri mão das minhas férias e sempre advoguei em prol das férias, porque acho que é o momento de recarregar mesmo. Então, eu aproveitei para dizer para eles que eu tinha acabado de chegar de férias, que eu tinha feito umas férias incríveis com a minha família, na praia, e que eu convidava todo mundo a se planejar, porque depende de cada um, né? Lógico, sempre vai ter muita coisa para fazer, a gente que prioriza. Então, procurei ali, E né? tem a questão também de eliminar aquilo que não está dando resultado, né? Poxa, tá trabalhando muito, tem muita demanda, então elimina o que não está trazendo resultado e foca no que tem poder de escala, né? Isso a gente também reflete bastante, né? A gente sempre quer fazer mais, mas o que eu tiro da pilha para botar uma coisa nova, Isso. né? E aí, para fechar a cápsula do tempo, eu levei um espelho também, porque... Por quê? Porque eu disse, pessoal, quando as coisas ficarem difíceis, seja na nossa vida pessoal, seja aqui na empresa, a gente lembra quem é que vai tirar a gente daquela situação, que vai ser a gente mesmo. A gente vai se olhar ali. Nossa, baita reflexão! E foi muito legal, né? E eu acho que esse tema do pedir ajuda, sabe? De você olhar no espelho e falar, pô, eu não tô dando conta sozinha, e o que é super humano, preciso de ajuda. Então, a gente acho que o papel do líder é criar esse ambiente onde as pessoas se sintam seguras de trazer isso, né? De falar, eu preciso de ajuda, eu preciso de um tempo, eu vou antecipar minhas férias, eu preciso de uma licença, ou eu vou usar o benefício do apoio psicológico que a gente tem disponível para todos os funcionários. É um tabu ainda, e olha, eu vou dizer que, poxa, a gente está super adiantado, eu converso com muitos colegas da indústria, muitos clientes, nem todas as empresas têm uma agenda tão estruturada de saúde mental, e ainda assim é uma jornada, tem que falar, porque você tem que quebrar esse tabu, tem que olhar para isso, é muito, muito importante. Eu imagino, eu imagino. Você disse que não abre mão das suas férias, por exemplo, e que isso conversa com a saúde mental. Quando você tira as suas férias, você consegue se desligar totalmente do trabalho? Ou Olha, mais ou menos, ou quase? eu tenho melhorado muito. Ah! Eu tenho melhorado muito. Eu tenho os combinados, né? Eu confio demais no meu COO, então, no meu CFO também, eu estou super bem assistida, então quando eu não estou, eles estão tocando a operação. E o meu combinado com eles é que se for algo que realmente precisa da minha atenção, eles me acessem. Então, se eu sou acessada, eu confio que já está filtrado e que efetivamente vale a pena eu abrir aquele espaço. Mas eu te diria que a gente realmente, até como time, tem melhorado muito nisso. Essas minhas últimas férias eu descansei bastante. Até minha família reparou. Uau! Demais. Dri, a gente está fechando o bloco já de saúde mental, mas eu queria fazer uma pergunta, assim. Já teve alguma situação de que, ou com você mesmo, ou dentro ali da equipe, que teve um funcionário que estava passando por um problema muito difícil de saúde mental? Claro que quando a gente fala sobre o assunto, tem o pré, que é tudo isso que a SAP faz, que é pra gente prevenir ter uma crise de ansiedade, chegar num estado de depressão, enfim. Mas já teve algum caso de algum funcionário que não estava bem, mas ali no pico? E como que vocês agiram dentro dessa situação? Olha, nesse ponto o nosso RH tem um papel bem protagônico, eles são muito Demais. próximos dos líderes, ajudam com esse olhar, com essa sensibilidade. Consigo pensar em vários casos, né, onde a gente juntou, chamou a pessoa, procurou oferecer ajuda. Então, eu acho que isso faz parte da forma como a gente acredita que tem que ser, né? Eu acho que o funcionário, quando ele não está bem, obviamente não vai levar o melhor dele. E o líder tem que ter essa sensibilidade. Não é simples, não é uma ciência,
mas eu acho que a gente estimula muito isso e o RH contribui bastante também, né? Então, a gente faz sessões entre líderes, a gente faz bastante discussão para equipar o pessoal, né, de todos os níveis para estar com essa antena ligada. Então, assim, não consigo pensar em uma situação específica, Sabrina, mas seguramente a gente teve várias. Boa, boa. E para a gente fechar esse tópico, por que a gente precisa falar de saúde mental no trabalho? Claro que você deu já alguns spoilers da importância que é o assunto, mas traz um pouquinho mais. Olha, eu sempre repito isso, né? A gente também só resolve o problema que a gente conhece. Então, assim, se a gente finge que não está acontecendo, eu não resolvo aquilo. É importante falar para que as pessoas se manifestem, para que o feedback venha ainda mais genuíno, aberto, construtivo nos nossos canais de coleta. E aí a gente possa tomar ações, possa fazer ajustes, né? A ideia do Short Friday, que é uma ideia local, uma coisa que o Brasil faz. Então, é complementar ao Mental Health Day, que é uma iniciativa global, né? Então, a gente precisa falar porque a gente realmente só resolve se a gente colocar isso como algo a ser melhorado e um esforço coletivo para ser tratado. Os números estão na nossa cara. Isso é uma realidade. E não é menor a volta da pandemia. Não é menor, né? A gente está se adaptando nessa questão do modelo híbrido. E aí, assim, naquele momento foi muito difícil, talvez, ficar o tempo todo em casa, mas agora também, como é que eu me reorganizo? Isso também dispara uma série de outras questões, voltar a enfrentar trânsito, enfim, tem gatilhos diferentes para as pessoas, Total, né? tem a questão dos filhos, muita gente se Totalmente. adaptou ali, coloquei uma escola mais perto, ou de repente mudei de casa, fui pro interior, ou tenho bichos, tenho um pet, não quero deixar meu pet sozinho em Pois é. casa. Não, o tema E é... tem pesquisas que mostram, né, isso. Sim, não, e o tema é super amplo. Nós tomamos a decisão de um modelo flex, mas com... Como que é o modelo Flex? assim, na verdade, ao contrário de outras empresas que determinam, né? Olha, são 3 vezes... Eu tive num grande cliente nosso essa semana e eles têm um esquema de 3 vezes no escritório, 2 vezes em casa, tem o dia que pode, o dia que não pode. Então, eles regraram porque é o que faz sentido para o negócio deles. No nosso caso, nós optamos por um modelo que a gente chama de Total Flex, mas os funcionários, a gente tem um funcionário que é 100% remoto e o funcionário que não é. Isso também tem desdobramentos. Os funcionários que atendem clientes, obviamente, eles têm menos flexibilidade porque eles precisam estar com os clientes. E a gente está deixando os times se autorregularem, criarem os seus ritos. Porque eu acredito que ainda num modelo flexível, o encontro é super importante, a troca, a reenergização das equipes. Então, a gente tem percebido, e a gente faz muita coisa para que seja natural essa volta ao escritório e que as pessoas gostem e queiram vir, né? Então, começou até no nosso conceito da reforma. Durante a pandemia, a gente optou por repensar completamente nosso escritório. A gente reduziu o espaço, mas ressignificou. Então, hoje nem todo mundo mais tem a sua mesinha. Hoje a gente tem grandes espaços de colaboração. Que é o que faz muito mais sentido, né? Se é um espaço de encontro, que as pessoas vão para o escritório para se encontrarem e estimularem a criatividade, a inovação, então faz muito mais sentido. E também para dar uma misturada nos times, né? Eu acho que isso... A gente tem alguns andares onde a maioria do time comercial está ali, no outro onde a maior parte do back-office está ali, mas a gente gosta dessa troca, dessa mistura e incentiva bastante os líderes a criarem esses ritos. É a sessão de planejamento ou é uma reunião de revisão de resultados, não importa, mas que a gente crie algumas rotinas para que a gente tenha esse momento do encontro, né? Eu mesmo, sexta-feira, estou levando a liderança toda lá para o escritório para a gente discutir um pouquinho aí desse nosso primeiro trimestre, o que a gente tem que ajustar, o que a gente quer incrementar, fazer mais. Eu acho que a gente faz muitos calls, mas eu acho que é bacana de tempos em tempos agrupar. Então, a gente está nesse processo. Eu acho que isso também conversa com a questão da saúde mental, de achar esse equilíbrio que não é o mesmo para todo mundo. No nosso caso, a gente está entendendo que cada time vai ter a sua realidade, né? Boa, e conversa muito com o que a gente fala tanto, que é a transparência no mundo corporativo, tanto da empresa quanto do funcionário. E aí, isso de ouvir os feedbacks, o que a galera pensa, o que os funcionários pensam, eu acho que é um fator muito importante para os negócios, porque é uma via de mão dupla, um ajuda o outro. Então é isso, né? A gente caminha nessa era da transparência e isso só reforça. Com certeza, com certeza. Boa. E, Adriana, agora a gente vai para a parte de
liderança. Acho que é muito interessante a gente trazer esse tópico de dicas mesmo. Você como uma liderança, qual que é a dica para alguém que quer ocupar um cargo do alto escalão? Olha, Sabrina, acho que é muito importante. As pessoas sempre me perguntam, né? Você queria ser presidente da SAP? Você montou um plano para daqui a X tempos? E a verdade é que não foi algo assim linear, mas as oportunidades sempre me encontraram trabalhando muito, me dedicando e me desenvolvendo, né? Então, acho que esse ponto do estar sempre aprendendo é fundamental. Não se deixar acomodar por uma área de conforto ou por uma determinada função onde você já domina, de você estar sempre se desafiando e estar sempre aprendendo, isso é muito, muito importante, né? Então, realmente reservar tempo na agenda para leitura, para estudo, e na SAP, assim, tem muita opção disponível, tem treinamentos incríveis, tá tudo lá no nosso portal. É E uma as questão... pessoas usufruem. Aí, cada um, assim, você sempre retorna aquilo que você investe, né? Tá disponível. Eu vejo que quem investe retorna pra caramba. Esse é um lado, né, do desenvolvimento. O outro é de você tomar alguns riscos também e levantar a mão para a organização de que você quer alçar novos voos, né? Participar de processo de seleção. Então, na SAP, as novas posições, seja para substituição de alguém porque foi promovido ou uma função nova que foi criada, elas sempre são abertas internamente. Então, também está lá no portal todas as posições. A pessoa pode olhar e se candidatar no processo. A gente tem compromisso de transparência dos processos e mesmo que você não seja escolhido, seguramente você sai desse processo com muita experiência com feedback do que precisa fazer melhor, do que precisa ajustar, alguma coisa que eu preciso estudar, uma mentoria que você vai buscar. Então, eu acho que esses dois pilares são fundamentais, né? O do desenvolvimento e o de você também tomar um pouco de risco e sair da zona de conforto, seja participando de processos, seja levantando a mão para projetos multidisciplinares. Então, assim, grandes empresas, né? E a minha realidade, obviamente, outras empresas terão outras oportunidades, sempre tem grandes projetos, times multidisciplinares, áreas que se juntam, planejamento, comitês. Então, eu acho que também um pouco de você ocupar esse espaço, né? Isso é fundamental. E quando a pessoa faz tudo isso e aí de repente não deu certo, poxa, não foi dessa vez, e aí aquele funcionário ficou frustrado, muito frustrado, ele não consegue, ou ela não consegue tirar aquele sentimento de frustração mesmo. Como que a liderança deve lidar neste caso? Porque é um talento, só que é um talento que ficou frustrado. Eu acho que isso é super humano, né? É super da natureza. E aí cada caso vai ser um caso, né? Acho que é complicado ter um único botão que você aperta e resolve uma situação dessa. De novo, eu acho que é o olhar do líder, é a conversa, é entender que outros tipos de desafios, porque naturalmente as posições de lideranças existe, assim, não são tantas quanto os contribuidores individuais. Então, E tem mudado bastante, né? Acho que a carreira em Y, por exemplo, tem com chegado para desmistificar certeza. o que é o papel da liderança. Será que a liderança é de fato você ocupar lá em cima? O que é o lá em cima, né? Olha, com certeza. E na SAP a gente tem um ambiente tão aberto e não são tantos níveis. Então, assim, eu acho que isso é mais tranquilo. E esse tema da liderança em Y faz todo sentido, porque todo mundo é líder daquilo que faz, né? E eu acho que a posição depende muito de quem ocupa, de verdade, né? Eu acho que quem tem essa necessidade de qual é o job description, quais são as métricas, tem mais dificuldade de lidar com uma situação dessa, né? Agora, quem fala, bom, o que precisa ser feito? Como é que eu contribuo? Né? O que é importante? Porque quando a gente faz um bom trabalho para a SAP, a gente faz um bom trabalho para a gente também, ao mesmo tempo, é tudo junto ali, né? Então, eu acho que também muito como você encara, sabe? Boa, concordo totalmente. A Jéssica, nossa videomaker, apareceu com o alerta de que tá acabando o nosso tempo. Eu tenho muitas perguntas ainda, mas eu vou cortar algumas delas. Antes de ir para o nosso quadro fixo, que é o Na Prática, os quadros, né? Na Prática e Dinâmica, eu queria conversar um pouquinho com você sobre a inteligência artificial da África, que a SP fechou parceria há alguns anos, acho que em 2019. E por que eu quero falar sobre isso? Eu acho que é importante trazer para o videocast.
Porque é o fato de olhar para a saúde mental além de dentro ali do seu escopo, além dos seus funcionários, é olhar para fora também. E quando a gente olha para fora, quando uma grande empresa como a SAP tem esse olhar, é muito importante porque vai ao encontro do quê? Do ESG. Então, conta um pouquinho pra gente, esse algoritmo ainda funciona? Traz alguns spoilers. Olha, esse projeto é lindíssimo, né? Lindo o algoritmo da vida. No vídeo de lançamento dele, inclusive, tem trechos até do Drauzio Varela falando um pouco sobre a gramática da depressão, que aí quando você se antena para isso, você começa a perceber que realmente as pessoas em depressão, elas têm determinadas expressões, determinados comportamentos, né? Então a linguagem ali já vai dando sinais de que tem alguma coisa que não está bacana. Então, que incrível você poder usar a tecnologia para detectar ali que, opa, talvez precisemos fazer alguma coisa diferente e acionar instituições que estão capacitadas a tratar disso. Então, aí foi um conjunto de atores, juntamos forças, né, uma parceria com a Amazon, com o grupo que dá andamento àqueles twitters que tem o sinal. Em tempos de LGPD, a gente tem tido que repensar um pouco o projeto. A gente está numa fase de transição. Essa era a minha pergunta. E uma das minhas perguntas. Ainda continua? A gente está numa pausa em função desse tema do LGPD, né? De como a gente trata o dado que é do Twitter, né? Mas a gente tem toda a estrutura pronta. A gente está fazendo ajustes aí para garantir que a gente sempre, isso é absolutamente negociável para a SAP, a gente esteja compliant com isso. E como é que a gente, em tempos, né, onde a gente também tem que olhar para a questão do cuidado do dado, né, como é que a gente não invade esse espaço? Acho que esse é um pouco a evolução, é o capítulo 2 do programa que está por vir agora, mas ele é incrível e os números também são super expressivos, depois a gente pode fazer uma atualização aqui com a equipe de comunicação da quantidade de twitters, da quantidade de casos que foram tratados pelo projeto. Então, realmente, um projeto muito bacana, muito lindo. Boa, vamos marcar essa outra rodada e aí, de repente, até para um artigo na plataforma. Acho que é muito interessante, porque é o uso da inteligência artificial, da tecnologia, para algo muito positivo, que é ali a saúde mental. Mas agora, ainda para o nosso quadro fixo, que é um quadro chamado Na Prática, em que eu trago alguma situação ou alguma pergunta e aí a entrevistada responde. A de hoje é: qual foi a principal situação em que uma liderança sua foi inspiradora ou importante para você? Eu como líder ou eu como liderada? Independente, você que manda. Tá, eu penso numa como liderada, porque inclusive eu a dividi com uma funcionária que está saindo de licença maternidade agora. Quando eu estava grávida da minha primeira filha, a Camila, eu tinha um mentor, isso foi na outra empresa, um homem muito, muito sensível, e que ele percebeu ali a minha, né, poxa, vou sair, vou me afastar, estarei 4 meses fora, como é que vai ser quando eu voltar? E ele me falou uma coisa que, assim, foi transformador para mim e eu divido com todas as minhas funcionárias, minhas pares que estão para sair de licença maternidade. Ele me disse: Adriana, agora o seu job número 1, daqui para frente, é ser mãe. Então, todo mundo no trabalho é substituível. Eu, você, todo mundo. O presidente da empresa. Eu estava em outra posição, obviamente, nesse momento. Todo mundo é substituível. Mas a mãe da Camila é só você. Então, assim, aproveita, vai tranquila. Quando você voltar, a gente vai estar aqui te esperando. Os problemas vão estar aqui te esperando também. E as oportunidades. Então, agora, essa semana passada, uma das nossas executivas de conta saindo de licença maternidade, já para a segunda filhinha dela, e me mandou um áudio super bonito que estava saindo. E eu falei, deixa eu dividir contigo o que falaram para mim e que me fez muito bem. Espero ter feito bem para ela e ter feito bem para mais alguém que escute essa história aí. Bom, tem aqui. Deixa aqui nos comentários. E aí a segunda, qual é o seu principal desafio que você já enfrentou agora como líder? Seguramente assumir a presidência da SAP. Zero dúvida, né? Zero dúvida, Sabrina. Esse, sem dúvida, meu irmão, foi e continua sendo, né? Porque as fases vão mudando, os desafios também vão crescendo. À medida que a gente também vai crescendo, a gente vai trazendo mais clientes conosco, é muita responsabilidade, a gente tem muitas empresas de todos os tamanhos dependendo das nossas soluções, então o time cresce também para suportar isso, então tudo vai aumentando, né? Sem dúvida esse é e continua sendo o meu maior desafio.
Tem alguma situação específica que você gostaria de trazer e contar pra galera? Olha, nessa situação foi algo muito desafiador pra mim, essa situação específica, algo na prática mesmo. E aí você parou pra pensar e falou, calma, vou conseguir. Olha, são tantas, né? É difícil escolher uma, assim. Acho que a gente tem vários momentos. Cada vez que um cliente vai entrar em produção, né, e eu recebo uma mensagem, olha, é para valer, eu sempre penso na responsabilidade, né? Uma empresa, a gente tem hoje as grandes empresas do mundo aí, a gente fala muito esse número, né? 77% do PIB mundial transacionando nos nossos sistemas. Então, é muita responsabilidade, né? Uma empresa que não está faturando, que não está liberando material e o efeito que isso tem numa cadeia produtiva. Então, acho que são vários os momentos de desafio. Eu não consigo puxar um para você Não aqui tem agora. Não tem problema. E aí o nosso próximo, que é dinâmica de tendência ou fracasso. Eu jogo uma palavra no ar e você fala, é fracasso, flopou, ou não, é algo muito legal, é uma tendência, tá por cima. E a primeira é nuvem, que eu já até sei. Não poderia falar outra coisa, né? Não, tendência total. Tecnologia como serviço é o que não digo nem que é o futuro, é o presente. Boa. E aí a próxima é inteligência artificial. Acho que nos últimos tempos a gente tem falado tanto de tantas coisas, de tantas novidades. Tem até um episódio, semana passada eu conversei com a Dora Kaufman, especialista em inteligência artificial. Vou deixar o card aqui, caso você queira assistir este episódio específico. Mas e aí, quero ouvir de você. Tendência, com certeza. A tecnologia evoluindo demais, todo mundo falando do ChatGPT, acho que, assim, isso veio para nos ajudar. Eu sempre tenho essa visão positiva, né, realista e otimista, de que a gente, ao automatizar aquilo que é mais repetitivo, a gente consegue usar a capacidade, aí, o potencial humano para criação, para outras questões, para tudo que a gente está falando aqui agora. Então, tendência. Total. E agora, por fim, para a gente encerrar o nosso podcast, uma dica de livro, filme ou série. Olha, uma série que a gente acabou de assistir em família agora, uma série coreana que chama Dr. Wu, uma advogada extraordinária. Ela tem autismo e ela se forma advogada e é uma história super bacana. E as superações dela, né? Ela é brilhante, obviamente, ela tem um modelo mental diferente das outras pessoas ali, e aquilo é um presta atenção para você de, poxa, como é bacana realmente você lidar com a diversidade. Então, é uma série curtinha, ultimamente eu tenho preferido. Vale muito a pena, é muito bacana, é muito bonitinha, é leve, você assiste rapidinho. A gente assistiu em família com as crianças e ficou todo mundo apaixonado pela Dr. Wu. Vou assistir, depois eu te conto e conto para vocês também. E é isso, chegamos ao fim do nosso videocast. Passou muito rápido. Muito. E contem o que vocês acharam, deixem aqui nos comentários. Até mais!